Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do site Mais Que Autismo. Eu sou também formada em arte e educação. Eu sou arte educadora com ênfase em teatro. Quando eu fui fazer o diagnóstico do meu filho, uma das coisas que as profissionais de saúde me falaram foi: nossa, mas ele consegue ter assim uma boa a questão lúdica, a criativa dele é muito boa. E aí eu posso dizer que nesse sentido eu sempre desenvolvi o meu filho mesmo sem saber que ele tinha autismo. Aqui em casa a gente sempre brincou muito com coisas que eu faço no teatro, então que são normais, naturais para eles. E o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês uma das brincadeiras que eu utilizo e que ajuda muito a desenvolver o interesse deles pela interação, pela criatividade, para fazer com que eles não sejam tão rígidos. Geralmente, crianças com autismo têm uma certa rigidez. Então, para elas, se você mostrar um objeto, para elas, aquele objeto é aquela figura que está descrita, desenhada, apresentada para elas. E elas têm muita dificuldade para expandir esse olhar. Elas têm dificuldade para criar novos significados para uma figura. E aí essa brincadeira se chama História Maluca. Você pode fazer com qualquer criança, com qualquer tipo de diagnóstico, com crianças típicas ou atípicas, com adolescentes. Eu faço com os meus filhos desde que eles são bem pequenininhos. Tipo, a Raquel devia ter 1 aninho e eu já fazia essas brincadeiras com ela. Essa brincadeira em si, você vai precisar de coisas bem simples. Então eu peguei uma sacola. Peguem uma sacola, um saco, pode ser até uma sacola de supermercado, o que vocês tiverem. E aí vocês podem aproveitar os próprios brinquedos deles. Ou objetos da casa que eles não têm muito contato, para que diversifiquem um pouco, para que eles saiam daquele mundo comum que eles têm, né? Então eu peguei vários objetos, peguei objetos, bastante brinquedinhos dos meus filhos, e coloquei aqui dentro da sacola. E a brincadeira é super simples. Você vai brincar com eles em círculo, sentar no chão. Criança adora brincar no chão, que você sente, que você se coloque na mesma altura que elas. Não é diferente com a criança autista. E olha só, consiste mais ou menos assim a brincadeira. Eu vou dar um exemplo bem pequenininho, tá? Era uma vez um carrinho de bombeiro que estava indo socorrer um incêndio. Onde será que estava aquele incêndio acontecendo? Onde será? E aí você pergunta para a criança neste momento: o que pode ser? Onde que está tendo um incêndio? E aí ele vai te ajudar a criar essa história. Ele vai dizer: nossa, olha, o incêndio é na casa de não sei quem, o incêndio é não sei aonde. Como que é esse fogo? Você começa a pedir para que ele descreva mais como que isso aconteceu e faz com que ele use um pouquinho mais a cabeça, use um pouquinho mais a imaginação. A alternativa também é que você passe a sacola para a criança quando você diz: e então, esse é o sinal para que a criança continue a história que você começou. E então apareceu um ratinho. Provavelmente as crianças menores vão dizer o quê? Apareceu o rato. Era um rato. Neste momento, você ajuda elas a criar mais elementos com este ratinho. Então, era um incêndio que estava acontecendo ali no mercado da esquina e o ratinho saiu desesperado, correndo. Ele estava muito aflito porque tinha esquecido o seu queijo lá dentro. E aí você vai fazendo com que a criança te ajude também. O que mais que esse ratinho esqueceu? O que mais estava acontecendo lá? De repente apareceu o Rubble da Patrulha Canina para salvar todo mundo que estava lá no incêndio. Mas será que ele vai conseguir sozinho? Então, uma brincadeira super simples. Você faz que a brincadeira tem um começo, um meio e um fim. Você vai vendo como que tá o ânimo da criança durante a brincadeira, se ela tá gostando, se ela tá mais entediada. E você vai criando elementos surpresas, para que ela vá se habituando
a quebrar os padrões rígidos que ela tem. Aqui em casa funciona super. Hoje ele adora brincar disso, então ele fica, e então? E então? E aí ele cria toda uma historinha. Ele não precisa mais nem dos objetos, ele já consegue fazer, criar coisinhas e coisinhas na história. É uma dica bem legal que eu aplico aqui, aplico no teatro e eu vejo que dá muito resultado. Até mais, gente!